Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração nesta noite, e que o Espírito Santo abençoe a sua vida, te conduza, te dê sabedoria, entendimento, que as bênçãos de Deus possam agir poderosamente sobre a sua vida. A Bíblia, meus irmãos, nos traz um grande ensinamento, e neste momento quero trazer para você uma mensagem onde está escrito no livro de Números, no capítulo 11. Mas se você ainda não é um inscrito no nosso canal e você deseja, se inscreva, é gratuito, e deixe o seu joinha. E você sempre estará nos ouvindo as orações e as mensagens que diariamente nós trazemos aqui neste canal. Amém? Olha o que a palavra de Deus ela nos ensina. Diz assim, no capítulo 11 do livro de Números, o título diz: As murmurações dos israelitas. Logo, meus irmãos, quando Deus tirou este povo, isso mesmo, que Deus tirou este povo, libertou eles do Egito, onde eles passaram, meus irmãos, por volta de um ano, isso mesmo, no Monte Sinai, no deserto do Monte Sinai. Deus conduz agora este povo, meus irmãos, rumo à terra prometida, isso mesmo, e eles estão saindo agora do Monte Sinai, daquele deserto ali, estão indo agora para outro lugar, isso mesmo, e o caminho durou 3 dias, este povo marchando, e em caminho, agora, meus irmãos, rumo à terra prometida. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o alimento deste povo era um maná que descia dos céus. O Senhor, meus irmãos, provia todos os dias um maná, que era o alimento para este povo. Este maná, meus irmãos, era como uma espécie de pão, isso mesmo, de grãos, isso mesmo, como uma neve que caía sobre o arraial, ali sobre, isso mesmo, o deserto, e servia para o alimento, servia para fazer pão, servia para fazer bolos, servia para eles comer e usar, meus irmãos, em diversos, meus irmãos, formas de alimentos para eles. Só que eles estavam, meus irmãos, incontentes, isso mesmo. Deus tinha, meus irmãos, dado maná para este povo. Deus tinha, meus irmãos, dado a sua palavra, a lei. Deus tinha estabelecido as regras. Deus estava ali, meus irmãos, com uma promessa para uma terra ali, meus irmãos, que manava leite e mel, muito produtiva para este povo. Mas eles, meus irmãos, em alguns momentos, eles começaram a murmurar. Isso mesmo, eles começaram a reclamar. Eles estavam, meus irmãos, incontentes, isso mesmo, pelo alimento que eles estavam comendo. Eles estavam incontentes, meus irmãos, pela demora até mesmo em chegar à terra prometida, e havia várias questões. Mas aqui, no capítulo 11 do livro de Números, a Bíblia diz, meus irmãos, que a sua murmuração foi justamente, meus irmãos, pela questão do alimento. Eles começaram a reclamar, a murmurar, isso mesmo, e desejaram, isso mesmo, e desejaram estar, isso mesmo, e desejaram estar, meus irmãos, no Egito, onde eles eram escravos. E ali, meus irmãos, eles disseram: quem nos dera estar no Egito, onde nós tínhamos peixes, cebolas, onde nós tínhamos, meus irmãos, eles disseram, cebolas, alhos, peixes, eram os alimentos que aquele povo tinha, eram alimentos, meus irmãos, regrados,
Isso mesmo. E ali eles eram escravos. Eles não tinham nada mais além disso. E Deus estava dando um maná, um alimento, um pão que descia dos céus. E Deus estava conduzindo este povo, meus irmãos, para a terra prometida, onde ali eles iriam cultivar, plantar, criar, iriam ter, meus irmãos, carnes, iriam ter, meus irmãos, os melhores alimentos que eles pudessem imaginar. E a Bíblia diz, olha o que diz no versículo 1: e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Eles murmuraram, e aquilo entristeceu muito a Deus. A murmuração, meus irmãos, é um pecado que entristece muito a Deus. O pecado da murmuração é um pecado, meus irmãos, que fecha os céus, isso mesmo, das bênçãos de Deus para a vida de qualquer pessoa. O Senhor, ele fica indignado, ele fica triste, isso mesmo, contra qualquer nação, qualquer pessoa que peca com a murmuração, a insatisfação. Independentemente de lutas, de situações que nós venhamos estar, nós devemos, meus irmãos, ser gratos, isso mesmo, por tudo na nossa vida. Devemos lutar, devemos, meus irmãos, buscar, orar, clamar ao Senhor por uma situação melhor, sim, mas nunca devemos murmurar, estar insatisfeitos, emburrados, isso mesmo, dizendo palavrões, dizendo coisas, meus irmãos, contra a nossa vida ou contra Deus ou contra, meus irmãos, uma situação que estamos passando. Devemos ser gratos em todo o tempo. A gratidão abre portas nos céus para a nossa vida. Agrada ao Senhor. Uma pessoa grata, uma pessoa contente. É uma pessoa feliz, é uma pessoa, meus irmãos, que agrada ao Senhor. E quem de nós, meus irmãos, em algum momento, nunca, pela ignorância ou pela situação, nunca quis murmurar ou murmurou isso mesmo? Mas que isso, meus irmãos, seja algo que deva ser extinto e não deve ser uma prática. Você deve pedir perdão, você deve ser grato em todo o tempo na sua vida. Tem pessoas, meus irmãos, que têm tudo e murmuram e reclamam. Tem pessoas, meus irmãos, que por uma situação ou outra ela está incontente. Mas nós devemos buscar no Senhor a gratidão e saber que o Senhor, ele cuida de nós e ele irá prover todas as coisas. E devemos também ter cuidado com pessoas murmuradoras ao nosso redor. Um murmurador, ele, meus irmãos, põe a perder isso mesmo, uma grande quantidade de pessoas. Uma pessoa que está em coloio com um murmurador, ela termina também se tornando murmuradora, incontente, insatisfeita, isso mesmo. Aquilo começa a tomar conta do ambiente e daquela pessoa. O que induziu a este povo aqui de Israel a murmurar, a Bíblia diz, meus irmãos, que foram estrangeiros, pessoas que estavam no meio deles, que começaram, meus irmãos, colocar coisas na mente deles, como a vida deles não era boa, isso mesmo, como que a vida deles não era boa, e começaram a lembrar a eles os peixes, os repolhos, os pepinos, as cebolinhas que eles comiam no Egito, e começaram a dizer, olha, no Egito nós tínhamos isto, aqui nós temos o quê? Só temos este maná. No Egito nós tínhamos coisas melhores, mas aqui nós não temos estas coisas. E principalmente, meus irmãos, quando uma pessoa ela recebe Jesus Cristo no coração, ela começa, meus irmãos, a ter uma nova caminhada, uma nova vida. Aí, meus irmãos, começa a enfrentar provas, lutas, desafios. É até um deserto de preparação. E o inimigo começa, meus irmãos, a querer botar ideias.
ou pessoas, meus irmãos, para que essa pessoa começasse a murmurar, dizendo: olha, quando tu não era crente, tu tinha uma vida melhor. Quando tu não era crente, tu tinha mais ofertas, tu tinha coisas melhores para ti. E hoje, isso mesmo. Hoje, tu tem uma vida mais regrada, mais disciplinada. E o inimigo, meus irmãos, ele usa diversos meios para querer, meus irmãos, levar o cristão ou qualquer pessoa a se tornar uma pessoa murmuradora, para levar aquela pessoa ao pecado da murmuração, para entristecer a Deus. Nós devemos ter muito cuidado. Por isso, meus irmãos, que nós nunca devemos nos acomodar a nada. Por mais que alguém esteja passando um momento bom, entenda uma coisa: nossa vida, meus irmãos, tudo pertence a Deus. Nada é seu, como também nada é meu. Nós não devemos nos apegar a nada, porque um dia, quando se a gente não estiver, meus irmãos, com aquilo tão favorável para a nossa vida, nós entendemos, meus irmãos, que aquilo era pela graça de Deus, não era por méritos nossos. O que levou, meus irmãos, a Jó a não murmurar quando ele perdeu tudo? E olha, meus irmãos, que a esposa, os amigos de Jó, quiseram induzir a ele: olha, por que tu perdeste de tudo? Esse Deus te deu tudo e tirou de ti tudo? Induzindo, querendo ou não, a Jó a murmurar. Até a sua esposa, em um determinado momento, pela dor, quis o induzir a este pecado. Mas Jó, ele tinha consciência em todo o tempo, que tudo que ele tinha foi, meus irmãos, pela graça, pela bênção de Deus, a ponto dele dizer: porque se Deus foi quem me deu todas as coisas, ele levou, ele tomou, não é dele? Ele era quem tinha me dado todas estas coisas. Pois quando uma pessoa compreende que todas as coisas vêm de Deus, dentro dela não haverá esse espírito e esse pecado de murmuração. Entenda, nós não somos donos. Nós, meus irmãos, não estamos apegados, não devemos estar apegados a nada. Tudo na nossa vida é pela graça de Deus. Seja um trabalho, seja, meus irmãos, uma condição financeira, seja a sua família, seja a sua saúde, seja todas as coisas, tudo é pela graça. Isso mesmo, tudo é pela graça, é pela bênção de Deus na nossa vida. Nós, meus irmãos, não somos merecedores de nada. Tudo é pela misericórdia e a graça de Deus. Quando nós compreendemos isto, nós somos gratos. Isso mesmo. Mesmo quando nós passamos por alguma aflição, nós não entramos neste pecado que entristece tanto ao Espírito Santo da murmuração. É a gente compreender que tudo é pela graça de Deus. Um cristão curado, um cristão que compreende que tudo vem de Deus, que a sua vida quem conduz é o Espírito Santo, é Deus. Ele compreende todos os estágios, todos os tempos e todos os seus caminhos. Ele sabe que Deus está conduzindo toda a sua vida. Pois não coloque isso no seu coração. E muitas pessoas que estavam ali, que eram estrangeiros, a Bíblia chama eles de vulgo, eram pessoas, meus irmãos, que não faziam parte, não eram israelitas, mas eles estavam ali no meio daquele povo. Eles tinham se introduzido para fazer parte daquele povo. E muitos também que até mesmo talvez tivessem até acompanhado eles do Egito, porque eles sabiam a vida que aquele povo tinha no Egito. E olha o que diz a palavra de Deus, preste bem atenção. No versículo 4 diz: e o vulgo, olhe bem, este vulgo aqui, a Bíblia faz menção, meus irmãos, segundo alguns estudiosos, que este povo aqui chamado vulgo, eram pessoas, meus irmãos, que eram estrangeiros, eram pessoas que estavam ali, meus irmãos, no meio daquele povo, mas eles não eram israelitas. E eles começaram a induzir aquele povo a respeito da vida que eles tinham no Egito, e agora eles não tinham mais. E dizendo: olha, vocês tinham isso no Egito, vocês tinham peixes, vocês tinham cebolinhas, e vice-versa. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. O desejo, isso mesmo, pelas coisas do Egito, não surgiu primeiro, meus irmãos, dos israelitas, mas surgiu, meus irmãos, do vulgo, que eram, meus irmãos, pessoas que estavam ali, meus irmãos, introduzidas no meio daquele povo. Por isso que nós devemos ter muito cuidado.
a respeito de quem nós ouvimos, de quem nós nos associamos, para que pessoas, meus irmãos, que não são tementes e não têm, meus irmãos, os frutos do Espírito Santo, o compromisso com Deus, não venham, meus irmãos, nos induzir ao pecado da murmuração, ao desvio da palavra de Deus, meus irmãos. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, a ponto, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Que coisa! O vulgo veio trazer, meus irmãos, lembranças, veio induzir a Israel. Olha, vocês tinham no Egito, olha, nós queríamos comer carne. E agora, meus irmãos, Israel começou a chorar. Isso mesmo. Israel começou agora a murmurar, a clamar ali, meus irmãos, a pecar contra Deus. E começaram a chorar e dizer: quem nos dará carne a comer? Isso mesmo. Quem nos dará? Isso mesmo. Induzidos pelo vulgo. Isso mesmo. O interessante, meus irmãos, que Deus tem compromisso com Israel. Deus não tinha compromisso com o vulgo. O vulgo, meus irmãos, era apenas ali, meus irmãos, pessoas que estavam ali aproveitando as bênçãos que Deus tinha dado a Israel. Isso mesmo. O vulgo estava ali, meus irmãos, apenas acompanhando. Isso mesmo. Mas a promessa de Deus era com Israel. O compromisso de Deus em tirar eles do Egito, conduzir eles pelo deserto, era com Israel e colocar eles na terra prometida. O vulgo, meus irmãos, eles tinham que se associar e ser obediente. E ser ali, meus irmãos, a todo tempo, obedientes e ao serviço de Israel. Mas eles começaram foi a induzir. Começaram foi, meus irmãos, a levar ao povo agora também a este pecado de murmuração. E o Senhor se entristeceu muito com Israel, a ponto, meus irmãos, que desceu fogo dos céus e consumiu uma parte ali do arraial daquele lugar, e muitos morreram ali, meus irmãos, queimados pelo fogo do Senhor. Isso mesmo. E no versículo 5, olha o que diz: lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Olha que interessante. O vulgo trazia a memória, a vida que eles tinham no Egito, mas não trazia a memória que eles eram escravos, eles eram oprimidos. Devemos ter muito cuidado com pessoas murmuradoras, como também para que nós também não venhamos nos tornar, meus irmãos, pessoas murmuradoras, porque isso é um pecado que entristece muito a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor disse, olha, mandou aquele povo se santificasse. O Senhor, meus irmãos, ficou muito triste, e o Senhor agora resolve enviar carne, codornizes, meus irmãos, para aquele povo. Sabe, meus irmãos, Deus enviou carne, codornizes, não que Deus não pudesse enviar, Deus poderia fazer, mas entenda uma coisa, meus irmãos, Deus, Ele quer nos dar a promessa, isso mesmo, não pela murmuração. Deus, Ele não quer fazer coisas na nossa vida, não é sobre pressão, é sobre, meus irmãos, obediência, é sobre, meus irmãos, santificação, é sobre a fé, é sobre agradar a Deus, não sobre pressão, isso mesmo. Quando este povo chorou, murmurou contra Deus, o Senhor se entristeceu muito, e o Senhor resolveu agora enviar carne para este povo. Mas não foi pela livre, espontânea vontade de Deus. O Senhor enviou, meus irmãos, apenas para provar aquele povo que o Senhor era Deus, que o Senhor podia fazer todas as coisas, que o Senhor tinha compromisso com aquele povo. Deus resolveu enviar carne para aquele povo.
Isso mesmo. Mas só que Deus estava triste com aquele povo. Isso mesmo. A ponto que muitos foram queimados. Isso mesmo. Porque o fogo dos céus desceu. E Deus, meus irmãos, depois que enviou a carne, a Bíblia diz que Deus envia fogo dos céus e consome todo aquele povo que induziu, todo aquele povo, meus irmãos, que levou aquela congregação ao pecado, da murmuração, ao desejo. Isso mesmo. Deus envia, depois que eles comeram carne, que eles estavam bem satisfeitos, isso mesmo. O Senhor envia fogo que queima e consome todo aquele vulgo, aquele povo, meus irmãos, que estava ali no meio, introduzido, isso mesmo. Levando aquele povo, meus irmãos, induzindo aquele povo a este pecado da murmuração. Olha o que diz no versículo 33. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Que coisa, meus irmãos. Deus enviou carne, meus irmãos, à vontade ali. Codornizes saíram, meus irmãos, do mar. Encheu o arraial. Ao redor deles, meus irmãos, havia carne ali, meus irmãos. Abundante mesmo. E a carne estava dentre os seus dentes. E o Senhor, meus irmãos, enviou uma praga ali entre aquele povo. Porque o coração do Senhor estava triste. Deus estava triste. Isso mesmo. Pela murmuração daquele povo. Entenda. Deus, Ele quer fazer milagres. Deus, Ele quer abençoar a sua vida. Mas o Senhor, Ele quer, pela nossa obediência, pela nossa vida e o nosso compromisso com Ele. Deus, Ele não quer, meus irmãos, nos dar nada sobre pressão. Isso mesmo. Sobre choro. Sobre, meus irmãos, o choro de oração. O choro de lamento, de súplica. Isso sim. Mas não, meus irmãos, de murmurações. Isso entristece ao Senhor. Isso entristece a Deus. Isso mesmo. E o Senhor, meus irmãos, enviou uma praga, meus irmãos, sobre aquele povo. Isso mesmo. Pelo que o nome daquele lugar se chamou-se Quibrote Atava. Porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. A praga consumiu o povo que teve o desejo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quem foi que teve o desejo foi o vulgo. O vulgo que teve o desejo da vida que tinha no Egito. E esse povo foi consumido por uma praga. E morreram ali. Isso mesmo. Foram consumidos, enterrados ali. Depois que comeram aquela carne. Eles viram com os olhos, comeram. Isso mesmo. Mas eles também receberam, meus irmãos, a ira de Deus sobre eles. Nós, meus irmãos, não devemos impor nada ao Senhor. Devemos, meus irmãos, invocar ao Senhor pela fé, clamar a Ele. Isso mesmo. Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu creio que Tu és um Deus poderoso. Se a gente deseja algo, a gente busca o Senhor. A gente põe os nossos anseios e as nossas necessidades diante do Senhor. Mas não devemos murmurar, reclamar. Não devemos, meus irmãos, estar incontentes, insatisfeitos, se levantar contra Deus, estar insatisfeitos com a vida, estar insatisfeitos com a vida que estamos vivendo. Não, meus irmãos. Devemos até estar, meus irmãos, incontentes por uma situação, mas não murmurando. Essa insatisfação deve ser, meus irmãos, algo dentro de nós para lutar, para orar, para, meus irmãos, buscar uma santidade, ver o que está errado. Mas não, meus irmãos, murmurar, reclamar, estar incontentes e insatisfeitos contra o Senhor. Porque isso entristece a Deus. Isso, meus irmãos, é contra a vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Isso entristece ao Senhor. E eu quero orar pela sua vida agora, neste momento. Seja grato a Deus por tudo na sua vida. Seja grato. Isso mesmo. Seja um cristão
que você compreende, você sabe que Deus está cuidando de você. E se nós servimos ao Senhor, Ele não nos desamparará. Ele, meus irmãos, nos conduzirá segundo o seu compromisso, a sua vontade, isso para tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por essa pessoa agora que está nos ouvindo. Pai, nos dá forças, coragem, nos livra, Senhor, de todo espírito de murmuração, de incontentamento, nos dá graça, nos dá paz, alegria, aumenta a nossa fé. Pai, se existe alguém, Senhor, triste, insatisfeito por uma situação, dá graça a ela, Pai, dá paz, alegria. Mostre, Senhor, que há solução, que há paz sobre esta vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro por esta pessoa agora, Senhor. Liberta ela de todo o mal. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, que haja cura, libertação, que o doente seja curado, seja livre, pelo poder, em nome de Jesus Cristo. Eu oro e eu declaro em nome de Jesus a paz, a alegria, que haja um grande prover, derramar dos céus de bênçãos sobre a sua vida, que o Senhor te conduza em todos os seus caminhos, te livre e te guarde de todo o mal. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Receba de Deus agora a bênção, a alegria, a paz sobre a sua vida. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe.